Alô, telespectador, um grande abraço, boa tarde, semana começando. E eu acho que o futebol mineiro está começando também a partir dessa semana, porque primeira fase de Campeonato Mineiro, um jogo só de Libertadores, as primeiras fases de Copa do Brasil com o Cruzeiro pegando São Francisco, depois Muricy. O que parece pra gente é que o futebol começa realmente agora, a partir dessa semana, principalmente a partir de quinta-feira, quando o Cruzeiro vai a São Paulo, vai ao Morumbi encarar um adversário do tamanho dele, que é o São Paulo. Jogo grande. E na mesma quinta-feira o Atlético recebe aqui o Sport Boys pela segunda rodada da Copa Libertadores. A gente vai ter jogo grande Copa do Brasil, a gente vai ter Copa Libertadores da América e quando a gente voltar ao Campeonato Mineiro, já no final de semana, a gente vai ter mata-mata, semifinal, jogo que realmente vale. Então, a impressão que fica é que finalmente o ano está começando para o futebol mineiro e para a maioria do futebol no Brasil, para todos os estados, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em Curitiba, os jogos começam a valer realmente. A gente perdeu aí 3 meses, a gente perde 3 meses do ano com o campeonato regional. Eu não estou falando só do Mineiro, não. Aliás, o Mineiro ainda consegue ser o melhor deles, não tecnicamente, mas em termos de fórmula. A fórmula do Mineiro é disparada melhor. Haja vista a última rodada da primeira fase, quando o jogo da URT Cotombense decidiu quem entrava, o jogo do América, até certo ponto, deixava o América na 4ª posição, depois passou para a 3ª, jogo que definiu vaga em Série D, o jogo do Atlético que valia para a Caldense. Então, a fórmula do Campeonato Mineiro, ainda que tecnicamente não seja um campeonato que a gente goste, um campeonato interessante, a fórmula, pelo menos, faz com que o campeonato fique mais atrativo. E no final de semana, nós teremos já as semifinais. O Atlético enfrenta a URT. A URT, não sei por agora se teve alguma coisa, mas até às 14 horas, até daqui a pouco, a URT precisa definir aonde vai jogar, onde vai mandar seu jogo. O estádio da URT não tem capacidade, ele cabe ali 4.500, 5.000 pessoas, não dá. A capacidade mínima tem que ser de 10.000. E o estádio do Mamoré, que inclusive recebeu uma semifinal de Campeonato Mineiro, se eu não estiver enganado, o ano passado, o próprio Atlético foi lá, o Corpo de Bombeiro não libera para 10.000. Então a URT ou vai batalhar para que consiga uma liberação do Corpo de Bombeiros, o que eu acho que não vai ter tempo, ou definir outro lugar para mandar esse jogo. Vai para Uberlândia, vai para algum lugar próximo de Patos de Minas, vem para Belo Horizonte. Aí eu pergunto ao presidente Daniel Nepomuceno, como é que fica? O ano passado o Atlético reclamou muito contra o América, quando o América levou o jogo para Londrina contra o Palmeiras. Falou-se em inversão de mando, uma vergonha. E se a URT falar, eu vou mandar meu jogo em Belo Horizonte contra o Atlético, como é que fica? Será que não configura aí, ainda que não sei se esteja no regulamento ou não, uma inversão de mando? E aí a gente olha o lado da URT. Se não puder mandar o jogo em Patos de Minas, leva para uma cidade próxima, pensando no seu torcedor, em tirar o Atlético de uma zona de conforto, ou a URT pensa no bolso? Fazer o jogo, por exemplo, no Mineirão, com ingresso a R$30 para 40.000 pessoas. Vai faturar aí, líquido, certamente mais de 500.000, 600.000, porque a renda bateria acima de R$1 milhão. Será que a URT vai pensar no quê? No bolso, no torcedor, em tirar o atleta da zona de conforto? Queria saber a opinião do Atlético também ao longo da semana, se realmente o jogo vier para cá. É imoral? Ilegal não é, porque se não tiver no regulamento não é, mas fica a questão da moralidade. E o Cruzeiro vai ter o jogo contra o América, muitos chamam de clássico, outros não dizem que não é clássico, mas é um jogo de uma baita tradição. O América, que o ano passado eliminou o Cruzeiro e jogou a final e venceu o Atlético na final do Campeonato Mineiro. É outro campeonato. Uma coisa é você ter equipes inferiores, Atlético e Cruzeiro, como são o RT e América, na primeira fase, pontos corridos. Aí a disparidade é grande. Haja vista a tabela, Atlético e Cruzeiro 27 pontos, o RT e América 19, 8 pontos a menos. Mata-mata é outro campeonato. Uma tarde infeliz do Cruzeiro e o América pode abrir uma vantagem. Uma tarde infeliz do Atlético, como foi contra a Caldense ontem, e a URT pode vencer e abrir uma vantagem e reverter a vantagem. Então o campeonato mata-mata é outra história e a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os jogos do final de semana, o Atlético com o time reserva do reserva lá em Poços de Caldas, o Cruzeiro
com o time reserva aqui no Mineirão. Vamos falar também, já que a semana está começando e é uma semana de Copa do Brasil e Copa Libertadores, claro, dos jogos de quinta-feira. Claro, a gente ainda tem terça para falar, ainda tem a própria quinta aqui mesmo no programa, pela manhã para falar, só que hoje a gente já pode começar a dar uma pincelada no São Paulo e Cruzeiro no Morumbi e no Atlético Sport Boys no Independência. Então, o assunto é o que não falta aqui no BH Esportes hoje. Eu estou recebendo o Maurílio Costa, o José Alberto Teixeira, Flávio Carvalho, chefe Matusalém Gonzaga e, claro, com a sua audiência do outro lado aí, sentado na frente da televisão. Lembrando que o BH Esportes é sempre um oferecimento do Banco BMG. Você, aposentado ou pensionista do INSS, sabe que o BMG está aí na sua tela, é um grande parceiro. E você, jovem empreendedor, precisou de crédito consignado, procure o Banco BMG, bmg.com.br, vai lá no site, olhe todas as vantagens que você vai ter. Outro grande parceiro nosso, desde o início, é Marieta. Marieta Sanduíches Leves e Sucos, está aí, ó, hora do almoço. Meio-dia e 36 minutos no meu relógio. Bateu aquela fome? Dá uma chegada depois do programa aqui no Pátio Savassi. Lá tem Marieta. Ou então no Diamond ou no BH Shopping. Os principais shoppings da região centro-sul de Belo Horizonte, você encontra Marieta Sanduíches Leves e Sucos. Sucos naturais que você só encontrava no Norte e Nordeste, você agora encontra aqui em Belo Horizonte. Eu repito, Marieta Sanduíches Leves, BH Shopping, Pátio Savassi ou Shopping Diamond Mall. E você, se você quiser se fidelizar ao Marieta, você vai lá comer, e se você comer 10 vezes a salada, e são várias as saladas, você monta a sua salada, na 10ª você ganha uma. A promoção é boa. A gente vai ao rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero ouvir, aliás, eu vou ouvir o Maurílio Costa antes do intervalo. Então, vamos ouvir o Maurílio e depois do Maurílio eu chamo o intervalo. Tudo bem, Maurílio? Um abraço para vocês, um abraço para o telespectador. Se você pegar o retrospecto final do campeonato do ano passado, tá igualzinho. São os 4 finalistas, o América aos trancos e barrancos chegou, a URT foi melhor no interior, chegou, Atlético Cruzeiro disputando na cabeça. Quem ficaria com o título que acabou com o América? Os que subiram estão descendo de novo. O Atlético Tchotchó e o América Tchotchó e o Atlético Tricordiano. A artilharia modificou porque veio o Fred e tal, mas ali na estatística mesmo, que a turma aí da rede social gosta muito, está tudo igual. O favoritismo seria, mais uma vez, de Atlético Cruzeiro. Ou eu não vou dizer que seria, não vou botar no condicional, não. Porque o Cruzeiro me parece mais pronto, mais inteiro, tem uma direção que é egressa do ano passado, mas perdeu. Mas está aí com o mesmo técnico, o Atlético mudou. O Atlético teve a infelicidade de ter muitas contusões, o que o Cruzeiro não teve, porque variou o time. E o América correndo por fora. Só que o América tinha um técnico muito mais sagaz do que o atual. Que eu não disputo competência, mas era um cara mais vivido, que era o Givanildo, que acabou sendo campeão e demitido. Então, eu acho que o Atlético Cruzeiro está num patamar de cima, o América vem correndo pelas beiradas, e a URT, que pode até surpreender. O assunto que você já abordou, Ildo, foi esse negócio da transferência de mando de campo. Isso aí é... O Cruzeiro ainda não falou nada, mas vai chiar. Ainda não saiu, né? Eu estou até olhando aqui para ver se saiu alguma coisa. Vai chiar, está no regulamento, não sei o quê. Ora, o ano passado jogaram no campo alternativo de Patos de Minas. Jogaram no campo do Mamoré. Do Mamoré. Mas naquela época o Corpo Bombeiro deu condição, foi jogado lá a partida. Esse ano não vai dar, poxa, será que não progrediu? Será que regrediu? Quer dizer, o torcedor cruzeirense, o agente do Cruzeiro, quer que o Atlético quebre a pedra lá. Todo mundo quebrou a pedra lá, o próprio Atlético quebrou o ano passado, por que esse ano vai ter? Então, essa história de fazer 2 jogos em Belo Horizonte não deixa de beneficiar o Atlético. Seja legal ou moral, qualquer coisa, mas o fato é que o Atlético tem que sofrer as agruras de uma viagem com o time principal, um campinho pequeno e torcida intima, porque é esse que é o mais bonito, é o moral, pode ser que uma inversão seja até legal, mas eu acho que é isso aí que deve ser feito. A aprovação do campo,
é outro assunto da pauta que está aí ocupando as manchetes. Esse negócio do pessoal lá da Arena, como é que chama? Arena Minas, né? Minas Arena, Mineirão. Minas Arena. Chegar, me fez lembrar o tempo do jaguncismo aqui no Brasil. Você chega, entra e dá tiro para todo lado e fala isso, nós é que mandamos. Não, aí é BWA, não, que é Independência. Independência é BWA. Independência. É BWA, Minas Arena. Minas Arena, Mineirão. Não, é no Independência. É BWA. Mas acho que tem outro nome agora, não? É a BWA, lá no Independência. BWA. Independência. Que é a Lu Arenas, né? É, essa aí, Lu Arena. A BWA responde pela Lu Arenas. Chegou lá e botou os caminhões e começou e tal. Parece que alguém está por trás com muito interesse de realizar uma obra, mas atropelar, arrepio da lei. Chega lá e bota e pronto. Aí a América chiou com razão, porque ele está detendo por comodato o patrimônio, mas é um assunto que me fez lembrar aquele tempo de que algumas figuras aí do jaguncismo do Brasil ocupava, ninguém era dono, ele ocupava, ficava dono e defendia na base do tiro. É o que está acontecendo. Parece que há muito interesse por trás disso e isso não pode ser realizado dessa maneira. Mas, voltando ao Campeonato Mineiro, eu digo o seguinte, está em aberto, Cruzeiro um pouco melhor, com mais consistente, teoricamente falando, e o Atlético, o jogo que eu vi ontem contra a Caldense, mostrou que foi um time muito alternativo, desentrosado, naturalmente, porque estava cumprindo tabela e tinha o direito de fazê-lo, porque angariou pontos que lhe deu sobra para fazer. Enquanto que o Cruzeiro, na minha visão, eu acho que tem duas fórmulas de jogar, uma com o centroavante fixo, dando peitada e tomada na frente, e a outra que é de uma movimentação de um ataque mais rápido, o que não deixa de ser uma vantagem para o treinador. Só que essa vantagem tem se tornado uma indefinição. Até agora, o Cruzeiro não optou nem por uma. Ele sai com uma, se não der certo, vai com a outra. Mas a briga vai ser prioritariamente entre Atlético e Cruzeiro, com o América tentando aprontar igual aprontou o ano passado. E isso é uma tônica do Brasil inteiro. Você pode olhar que no Rio de Janeiro são os 4 grandes, em São Paulo são os 3 grandes, mais o Santos, mais a Ponte Preta, qualquer um que entrar também está lá. Na Bahia, a mesma coisa. Quer dizer, a lógica está prevalecendo esse ano. Agora, lá dentro, na hora, nos 90 minutos, é que podemos ter alguma surpresa, o que seria muito bom para o futebol. Porque ficar um jogo de cartas marcadas com os mesmos e variando muito pouco é ruim até pela concorrência e também pela luta que o futebol, que o jogo exige dos contentores. Ou seja, então, será uma disputa sadia, sem, naturalmente, aquele extra, aquele sobrenatural de Almeida que vem através de influências, de comando, poder financeiro e até da arbitragem. Tá certo, Maurílio. Aliás, você falou aí dos grandes que estão chegando nas finais, né? Aqui em Minas, de 2015 para cá, 15, 16, 17, a gente inclui aí Caldense e o RT. São sempre os 5, Atlético, Cruzeiro, América, Caldense e o RT. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas são as 5 equipes que têm chegado constantemente, brigado o RT e Caldense ali para a 4ª vaga, às vezes o América, mas aqui não tem fugido muito disso. E a turma que sobe e desce também varia também pouco. Não varia muito, o América é uma gangorra. Então, tem sido assim aqui em Minas Gerais. A gente vai ao rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto falando com José Alberto Teixeira, Flávio Carvalho, Matusalém, Dr. Maurílio. Não sai daí não, o intervalo é rápido.
Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada, passa para Dedé que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com o Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho, abriu na ponta com o Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, dileta para o William, limpou o goleiro, pintou, acabou de meter. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Ok, estamos de volta com o BH Esportes. Um abraço para você que está nos assistindo agora na hora do almoço, para você que não tem tempo na hora do almoço, mas pega a reprise à noite, a partir de 22h30, aqui mesmo no 6 da NET, ou de madrugada, a partir da 1 da manhã. Grande abraço, obrigado pela audiência de sempre. E antes de começar a falar, eu vou começar a falar do jogo do Cruzeiro com o Democrata, que eu gosto de fazer pela cronologia. O Cruzeiro jogou às 11, o Atlético jogou mais tarde, então a gente começa a falar do Cruzeiro com o Democrata, mas dá aquele recadinho para você de Silves Advocacia. Você está precisando aí de um auxílio de profissional, tá com algum pepino? Tá na sua tela, Dr. Adriano Silves, 3212-2832, 3212-2832, ou então dá uma passadinha lá no site www.eliasneto.com.br, Silves Advocacia. E eu vou continuar no problema. Bateu o carro arranhado, está precisando dar um polimento, o Afonso deixou o dele lá. Centro Automotivo novo de novo. É seu carro zero, literalmente novo outra vez. O Centro Automotivo novo de novo está ali na Avenida Francisco Sá 111, esquina com Platina, no bairro Prado, aqui pertinho, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Não deixe de passar lá, fazer seu orçamento, bateu o carro, arranharam, deu um probleminha, Centro Automotivo novo de novo. Eu vou passar a palavra ao Flávio Carvalho, que ele me pediu um minutinho para quê, Flávio? Bom, primeiro um abraço para o Zé Alberto, para o Maurílio, para o meu amigo Matusalém, para você, Dudu, para o nosso telespectador que está em casa. Eu queria fazer uma... Na segunda-feira passada... Olha para a câmera cinza ali, que é a câmera da verdade. Vai lá. Isso aí. Na segunda-feira passada, eu falei aqui a respeito do presidente da Federação Mineira de Futebol. E a gente que tem muitos anos de televisão, eu principalmente tenho mais de 40 anos que a gente atua na televisão, tem hora que a gente fica meio que exaltado com determinado assunto e acaba errando, acaba a gente falando coisas que não deve falar. Eu falei a respeito do presidente da Federação Mineira, o senhor Castelar Guimarães, quando eu disse que ele era pau-mandado e que era capacho do Atlético, certo? Eu, infelizmente, usei essas palavras e gostaria de pedir desculpas ao presidente da federação por essas palavras, né? De ser capacho e ser pau-mandado do Clube Atlético Mineiro. Porque a gente tem que reconhecer quando a gente erra, quando a gente usa palavras que não deveriam ser usadas aqui na televisão.
Portanto, então eu peço minhas desculpas. Não conversei com o presidente da Federação Mineira, não o conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, não conversei com ninguém, apenas estou tomando essa iniciativa, certo? Por minha conta própria aqui, em função de que eu disse isso aqui. Mas continuo com o meu pensamento de que na Federação Mineira de Futebol, as decisões, quando envolvem o Atlético, são simplesmente decisões sempre favoráveis ao Atlético. Quando o Atlético pediu o afastamento do Ricardo Marques Ribeiro, o presidente da Comissão de Árbitros da Federação Mineira prontamente atendeu para mim, ouvindo o presidente da Federação Mineira de Futebol, que é torcedor do Atlético declaradamente. Quando, na sexta-feira, o diretor-geral da Federação tomou a decisão permitindo que bandeiras e pau de bandeira entrassem no Mineirão, para mim também foi uma decisão, certo? Ouvindo o Clube Atlético Mineiro. Eu continuo com esse meu pensamento, que a federação é parcial quando o assunto é Clube Atlético Mineiro. E também não nego quando eu disse que o presidente da Federação Mineira é atleticano, isso é declarado abertamente, né? Então a gente tem que simplesmente ouvir e simplesmente também dizer aquilo que a gente pensa a respeito da Federação Mineira. Então, eu estou pedindo desculpas ao presidente da Federação Mineira pelas palavras, quando eu disse que ele é pau mandado e que ele é capaz. São palavras que foram, para mim, inapropriadas naquele momento que eu disse aqui, certo? No calor da discussão, no calor da conversa, e a gente tem que reconhecer quando a gente está errado e simplesmente pedir desculpas ao presidente da Federação Mineira de Futebol. Tá ok, então, Flávio Carvalho, tá ok. Eu volto em você para falar do Cruzeiro, só para a gente girar, para sair um pouquinho. Vou em você, José Alberto Teixeira. Cruzeiro e Democrata, sábado o Cruzeiro com time reserva. Domingo. Domingo, perdão. O Cruzeiro com time reserva, claro, o Mano poupando os titulares, tem um jogo importantíssimo, o Cruzeiro já estava classificado, já com a segunda vaga na primeira fase do Mineiro. E o Ábila, mais uma vez, entra, para mim, de novo, o diferencial desse time reserva do Cruzeiro. Quando tem oportunidade, faz. É um cara que incomoda muito a defesa adversária. José Alberto Teixeira, boa tarde. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras, meu amigo Matheus Além, Flávio, Eduardo, doutor Maurílio Costa. A verdade é a seguinte, é que aquilo que eu já disse há mais tempo, e alguém tem dito junto comigo, o Afonso mesmo já disse isso, eu acho que o Cruzeiro tem um plantel muito grande, um plantel muito bom. É um plantel acima do nível. São jogadores acima do nível médio. São jogadores bons, jogadores de seleção de outros países e jogadores que têm capacidade técnica, tática, são jogadores excelentes. Então, o Mano fica com problema de escalar esse time. Então, quem sabe, joga o Rafael Sobis, o time cresce mais de produção no meio de campo, tem uma defesa, fica mais defensivo, joga pelo meio de campo, joga aberto, joga com o Ábila, é um centroavante que fica dentro da área. Eu joguei futebol de centroavante, ficava desse jeito. Quer dizer, um centroavante igual ao Ábila, ele pode ficar o jogo inteiro, 45 minutos ou 40 minutos, sem marcar o gol, mas no momento exato ele está presente onde a bola chega e mete presente do gol de cabeça. Ou seja, do jeito que for, ele define. Então eu acho que às vezes ele é mais útil como esse jogador de área para definir o placar, porque o Cruzeiro arma muito, mas não finaliza bem. Então eu acho que ele tem que acabar ficando mesmo com o Ábila. Mas é uma opção. E o Rafael Sobis é um excelente jogador. Outros jogadores que compõem o elenco do Cruzeiro, o Thiago Neves, Arrascaeta, o Alisson, o Robinho. Quer dizer, são jogadores que são acima do nível médio no meu entendimento. E nesse jogo de domingo teve o grande momento em que nós tivemos a volta do Dedé. Quer dizer, voltou bem, marcou gol, e tomara que Deus o ajude e faça com que ele possa prosseguir sem ter que voltar novamente ao departamento médico por causa dessas contusões. É um grande jogador e muito breve já vai ficar definitivamente na titularidade do Cruzeiro, porque ele merece. Então a volta dele foi muito boa, muito importante, marcou um gol. Tivemos também a volta do Fábio. O Fábio que é um jogador que para mim vai ser sempre titular do Cruzeiro, porque ele não foi afastado por condição técnica, ele foi afastado por questão de contusão. Contusão, afastado porque sofreu problemas e teve que ir para o departamento médico. Então, quando ele voltar, tem que voltar como titular. Agora, se porventura, nesse tempo, ele demonstrar que não está em forma, volta o Rafael. Então,
o Cruzeiro se apresentou bem, o Cruzeiro está pronto para definir esse campeonato com a América. Agora, eu sempre, na minha época em que eu atuava, sempre tem muitos jogos de Cruzeiro e América, porque diziam que eu era atleticano, não podia estar Atlético Cruzeiro, tem um ou outro. Mas eu acho que o Cruzeiro sempre tem mais dificuldades com a América do que com o próprio Atlético. O América sempre cria problemas sérios para o Cruzeiro. Então eu acho que o Cruzeiro tem que enfrentar essas finais de campeonato agora com muita seriedade, jogando como sabe, e o Mano Menezes tem que armar um esquema tático que faça com que o Emerson, técnico do América, também tenha que se proteger, porque Cruzeiro e América, para mim, continua sendo um clássico. Ok, José Alberto Teixeira. O jogo do Cruzeiro ontem que teve duas polêmicas, né? O primeiro gol do Dedé, que ele estava impedido. Mas, gente, eu falei hoje mais cedo no programa da 98, aliás, mandar um abraço pro Gleison, pro CJ, pro Lélio Gustavo. A gente pega pesado demais com a arbitragem. Nós temos muito pouca paciência com a arbitragem, porque às vezes um lance milimétrico, ali uma cabeça, um pé à frente, e a gente costuma culpar o resultado de um jogo por causa de um erro desse. O Bandeira, ele não quis errar, ele não roubou, ele errou. Ele simplesmente errou, ele não viu o Dedé à frente do zagueiro, como acontece várias vezes no mundo inteiro. Eu costumo e eu tenho procurado me policiar muito em relação à arbitragem. Antigamente era uma câmera só, via-se menos erros, porque era uma câmera só. Hoje tem 39, 40. Fizemos muitos jogos no Mineirão com duas câmeras, né, Maurício? Pois é. Era duas câmeras. Transmissão, duas câmeras, Duas câmeras ficavam do lado da gente. Na cabine. Né? Na cabine. Não tinha câmera. Não tinha câmera do impedimento, câmera atrás do gol, câmera de detalhes. São 40 câmeras num jogo grande. Então, é complicado. Eu falei ontem na rede social que eu achei bacana o gol. Fiquei feliz pelo gol do Dedé, pelo retorno dele. Caramba, mas você ficou feliz um gol impedido? Não é pelo gol impedido, gente. Eu fiquei feliz pelo gol e pelo retorno do Dedé. O gol impedido é do futebol, acontece. O árbitro, pelo menos a maioria, não erra porque quer errar, não. Erra porque o lance é rápido. E a gente vendo pela TV depois do replay, fica fácil demais. Então Nesse mesmo raciocínio aí, ó, não foi focado aqui, até porque foi um jogo isolado, foi o jogo do América contra o Vila. Essa complacência que a gente tem que ter, até pelo Dedé, que está voltando e tal, foi um acontecimento na vida dele, levou o filho e tudo. Aconteceu no América e Vila. O gol do Vila foi impedido e o América teve um gol legítimo impedido. Poderia mudar o resultado. Mas é aquela história, é questão de o nariz, não sei o quê. E o América poderia ter ficado fora, por exemplo, da terceira vaga, poderia ter caído para a quarta. E não ia ser culpa. É claro que um erro do árbitro, a culpa é do árbitro, do auxiliar. Mas nem sempre ele tem intenção. Eu estou falando nem sempre, eu acredito que nunca. Tem a intenção de errar. Alguns até já fizeram com a intenção, né? Edilson Pereira de Carvalho, etc. e tal. Outra polêmica do jogo ontem, do Cruzeiro, foi na saída depois do jogo, a entrevista do Fábio à TV, à TV Globo, canal Premier, dizendo que espera coerência e que para ter coerência ele precisa jogar, ele precisa ser escalado, participar de jogos. Eu acho que é uma declaração comum, normal, é uma cobrança pertinente, eu só acho que não deve ser feita em microfone. O Fábio é muito experiente para saber que ir a microfone gera polêmica e acabou gerando, mas o Mano, de forma muito inteligente, soube contornar a situação. Na entrevista coletiva dele, ele falou que não, que é jogando mesmo, que ele vai ver se o Fábio vai ter a condição, que é a coerência. O Mano concordou com tudo que o Fábio solicitou ao microfone, só acho que não precisava ter ido ao microfone. O Fábio pode chegar muito bem para o Mano Menezes, para a diretoria, para os colegas, para o próprio Rafael. O que me fez sentir nessa declaração do Fábio para a imprensa é que ele está sentindo a pressão e está vendo que o Rafael está muito bem, que vai ser complicado para ele voltar no momento. Isso é a chamada, uma polêmica que o Mano contornou bem. Isso é a chamada roupa que se pode lavar dentro de casa. Isso, exatamente. O Mano é muito bom nisso. Muito. Na beira do campo ali ele se transtorna. Se não der para ele o suco de maracujá para ele ficar tranquilo, ele é muito difícil. Agora, nas entrevistas ele chega é ponderado, sabe alfinetar os adversários, sabe falar, sabe tudo. Agora, isso aí realmente a bomba está na mão dele, se é que é uma bomba. Com relação à volta do Fábio, eu não tenho a menor dúvida, eu acho que não existe problema nenhum. O Fábio foi afastado do gol do Cruzeiro por condições... mas você falou isso já. Médicas, já falei isso. Então,
O retorno dele tem que ser como titular. Mas ele tem que Agora, estar bem, no ó. decorrer do mas- tempo, ele vai adquirindo novamente o ritmo de jogo. Agora, se passar 1 mês, 2 meses, ele não estiver naquelas condições técnicas que justificam a sua presença, ele pode ser substituído tecnicamente, mas por enquanto ele é titular e Tudo vai bem, ter que mas ficar o assim. Mano pode pensar diferente, porque o Mas, Rafael está Eduardo, muito bem. Agora, claro. com relação eu penso- também, eu gostaria Mas de falar com peraí, relação... vamos rodar, mas- depois você volta. Não, mas eu sempre... Depois você volta. Vamos lá, Flávio, vai rodar, Eu vamos penso girar. até que o Fábio, por ser o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, né, ele poderia até ficar acomodado. Né? Não, deixa, vamos esperar aquela coisa toda. Eu acho que ele mostrou muita personalidade nessa entrevista. Eu penso assim, mostrou muita personalidade de cobrar a posição que é dele. Mas o Rafael não fez isso. Pois é, mas o titular para mim da camisa 1 do Cruzeiro é Fábio. Né? Para mim continua sendo o Fábio. Então, ele mostrou para mim, acima de tudo, personalidade ao cobrar. Né? Não cobrar, não vou dizer que ele está cobrando nada, não. Ao dizer que ele vai só conseguir readquirir a condição dele de grande goleiro que ele é jogando. Isso é Eu fato. acho, né? Isso é Isso fato. é fato, e isso aí, tem gente que pode interpretar de outra maneira, que é arrogância, essa coisa toda, mas eu acho que é personalidade que o Fábio teve de dizer, não, eu quero jogar. E vou mostrar que jogando eu sou titular do time do Cruzeiro. Para não falar mais do jogo em si, eu queria te fazer uma pergunta. O Ábila jogou como titular ontem, foi bem de novo. E ele entrou no meio de semana contra o Nacional e foi muito bem também pela Copa Sul-Americana, fazendo até, inclusive, o gol da virada do Cruzeiro. Esse jogo em São Paulo é um jogo que, na minha opinião, o Mano gosta desse tipo de jogo. Ele dá a bola para o adversário, ainda mais o adversário do tamanho que é o São Paulo, para sair em velocidade. Eu, apesar de já estar pedindo a titularidade ao Ábila, talvez para esse jogo eu iria com Sobis, eu iria com um time mais leve lá na frente. Arrascaeta, o Thiago Neves, o Rafael Sobis e talvez o Rafinha, para sair em velocidade, mais velocidade. E o Ábila talvez no jogo da volta. O que você pensa? Eu penso ao contrário, Eduardo, pelo seguinte, o São Paulo vai jogar em casa, e sempre quando o São Paulo joga em casa, o São Paulo é aquele time que vai atacar o Cruzeiro, vai partir para cima do Cruzeiro. E o Ábila é o tipo do jogador que eles pode segurar, principalmente, o sistema defensivo do São Paulo, a zaga do São Paulo. Né? O Cruzeiro, em campeonato de pontos corridos, não dá muita sorte contra o São Paulo, não. Mas o Cruzeiro, em mata-mata, sempre deu sorte com o São Paulo. Eu me lembro de um jogo aqui no Mineirão, do Cruzeiro em São Paulo. O Cruzeiro, o Maurício vai se lembrar desse jogo. O Cruzeiro tem 4 jogadores expulsos. Né? E aí o Cruzeiro, simplesmente, o juiz acabou o jogo. Não é Zé Alberto estava apitando, não. Não. Aí foi para São Paulo, esse jogo foi pela Supercopa, daquele torneio campeão da Libertadores, dos times. O Cruzeiro foi lá em São Paulo, certo? O Cruzeiro perdeu aqui de 1-0. Foi lá em São Paulo, ganhou de 1-0 e ganhou nos pênaltis do São Paulo. Então, sempre o Cruzeiro, Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhou aqui do São Paulo, né, com aquele gol do Giovani. E a gente vai sempre lembrar vitórias do Cruzeiro em torneios mata-mata. Então eu penso que o Cruzeiro, para mim, para jogar com o São Paulo, eu acho que o Ábila seria o jogador mais adequado no lugar do Rafinha, com o Rafael Sobis também jogando ali na armação. Porque o Sobis pode segurar muito bem o sistema defensivo do São Paulo, o zagueiro do São Paulo que sobe muito, né, em jogos quando o São Paulo joga em casa. Porque o São Paulo, ele vai jogar em São Paulo para mim, para cima do Cruzeiro. Ele sabe que tem que fazer o placar lá. E torneio mata-mata, o time que joga em casa, sempre joga para cima, joga tentando fazer 1, 2, 3 gols para tentar definir de uma vez o placar em casa. E você não acha isso melhor, pode facilitar. Você não acha melhor ter um ataque mais leve para sair em velocidade, que se movimenta muito, que ajuda na recomposição? Por isso que eu falei a questão da entrada com o Rafael Sobis e deixar o Ábila como opção de banco. Tem uma coisa mas também, aí eu também acho gostaria de falar a respeito, porque você me interceptou, eu queria com relação... Mas espera aí, você vai voltar no assunto, quem comanda o programa sou eu, Qual Matusalém. foi? Mas então, eu vou voltar em você, relaxa. Matusalém, senão eu perco o programa e você apresenta. Então você fica em pé aqui e apresenta. Vamos ver se chega em mim. Boa tarde, vou mandar um abraço aqui para a dona Maria Helena, Paulo, Cristina do Planalto, que está sempre nos acompanhando, todos atleticanos, né? E é um prazer muito grande saber que eles estão do outro lado da telinha nos acompanhando. Ô Eduardo, o Cruzeiro, mesmo jogando com o time misto nessa partida agora... Reserva, né? Misto porque alguns jogadores estão sempre entrando no time titular. Mas foi um time que demonstrou a mesma eficiência e deficiência do time titular, que vem jogando. O Cruzeiro tem um domínio do jogo no certo momento do jogo, consegue controlar o jogo, tem mais posse de bola, mas eu acho que a falta de gols do Cruzeiro, que vem prevalecendo para mim esse ano, durante toda a jornada de ano,
com o time A, ou com o time B, com o time reserva ou titular, o Cruzeiro vem na mesma constância. Eu acho que o ataque do Cruzeiro produz poucos gols, até cria oportunidade, mas empurra pouca bola para dentro. Nesse jogo de ontem, nós tivemos um gol de um zagueiro, né, o Dedé, tivemos o gol na cobrança de pênalti. Até um pênalti esquisito, não, Matusalém? Muito, uma coisa meio violenta. É verdade. Imprudência do zagueiro. Mas o sistema de jogo do Cruzeiro vem se mantendo. É o único time hoje que disputa a Série A de campeonato no mundo que está invicto na temporada. Mas se você for fazer uma análise, Eduardo, não houve até agora um grande espetáculo do Cruzeiro. Não houve aquele jogo que você fala, esse foi o jogo. Mas quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, lá no Atletiba, lá no Paraná. Nenhum time conseguiu ainda encantar. Essa invencibilidade que o Cruzeiro vem mantendo até agora é uma invencibilidade entre aspas. É bom para a torcida, é bom manter esse tipo de invencibilidade, mas eu acho que o respeito com o adversário, ele faz, se necessário, quando você começa a fazer gol. E o Cruzeiro vem economizando gol. Não estou dizendo que não merecia o Democrata levar uma goleada, não. Eu acho que o Cruzeiro tem que ter mais vontade. E quando começar a pegar esses clubes agora da Série A, que vem numa condição maior, que dá mais liberdade ao time, nós vamos começar a fazer uma análise diferente do time do Cruzeiro. O Campeonato Mineiro foi muito bom, a primeira fase classificatória, deu o que tinha que dar, cada um eu acho que está na sua posição, inclusive o América na terceira colocação. A primeira colocação é a questão de detalhe. O Atlético tinha a oportunidade agora de abrir, ser o maior vencedor em todas as edições desse estilo de campeonato, colocando a pontuação maior e perdeu essa oportunidade de chegar a 29 pontos, que é a marca do Cruzeiro, né? Com essas duas derrotas. Mas o Cruzeiro precisa ainda de ser mais contundente, de ter mais vontade, de encantar, jogar um futebol não só para vencer, mas para convencer também, na minha opinião. E o Prato já está colocando fogo no jogo lá em São Paulo. Cruzeiro e Atlético, com a declaração que ele está dando lá. Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro e São Paulo. Porque o São Paulo, houve essa rivalidade muito grande. Eu acho que tem, não só na Copa do Brasil, como também no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e São Paulo criou uma particularidade. Porque é um jogo que ninguém pode apitar quem vai vencer. Nem lá e nem aqui. Apesar que a vantagem do São Paulo para o Cruzeiro é grande, né? Porque o Cruzeiro não vem fazendo grandes partidas, faz às vezes até grandes partidas, mas não vem vencendo o São Paulo durante a jornada do campeonato. O São Paulo também vem fazendo, não, Marcelo? O São Paulo ele tem muito mais vitórias em cima do Cruzeiro. Não em torneio mata-mata. Gente, mas cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história. Eu comentei um jogo em São Paulo que tinha 25 anos que o Cruzeiro não ganhava do São Paulo e ganhou. Pois é, 25 anos. Você falou em apitar aí, por um acaso saiu a arbitragem, Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, apita São Paulo e Cruzeiro quinta-feira pela Copa do Brasil. José Alberto Teixeira. Pois não. É o seguinte, eu queria falar a respeito do impedimento. Do Dedé. Não houve oportunidade no momento. Apenas o seguinte, eu acho que o lance do impedimento é uma coisa muito complicada, muito difícil. O árbitro, para ser um bom árbitro, tem que fazer a sua diagonal. Ele tem que estar sempre atento aos ataques e olhando para o seu auxiliar. E hoje tem a comunicação. Agora, marcar impedimento de um pé na frente, de uma cabeça ou de um braço, isso aí é muito difícil, muito complicado. Então, o ser humano não tem capacidade para definir isso ainda. Agora, quando o impedimento é de um homem na frente, é de meio metro, isso é diferente. Nós temos aqui em Minas dois grandes auxiliares, o Guilherme Dias Camilo e o Santiago, que é filho do Maurício Zé Santiago, que foi um grande árbitro. Então, eu acho que com relação ao impedimento, esse negócio de juiz vídeo, vai ser uma grande palhaçada, porque vai ter que parar todo impedimento que o Bandeira dá, o vídeo tem que informar se foi ou se não foi. Isso vai ser uma palhaçada. Isso ainda vai ser regulamentado, vai ter uma regra para parar. Não vai existir. E com relação ao jogo do Cruzeiro para o São Paulo, a minha opinião também é essa. Eu acho que o Cruzeiro tem um time leve, com o Rafael Sobis, com o Alisson, com o Rafinha, com o Robinho, com o Rascaeta, que eu acho também que é titular. Mas o Robinho não joga, o Alisson Então o que eu acho é isso, é que o Cruzeiro tem essas opções e o Mano está empregando isso. Mas eu gosto mais de ver o Ábila, porque ele define, ele se coloca muito bem. E ele faz em 20 minutos aquilo que os outros não fazem em 70 minutos, Eduardo, que é o gol. Só falando do negócio que o impedimento que o Zé Alberto está falando, nós tivemos no jogo lá no Rio de Janeiro, do Flamengo, cinco jogadores impedidos. Cinco jogadores do Botafogo. Do Botafogo gol impedido. do Cearense. Vai pro Guinness.
E o gol foi válido. Agora, mas o Abel, o treinador do Fluminense, perdoou o auxiliar. Agora, o Zé, negar a tecnologia, eu acho que é retrocesso. Porque isso já está no tênis, já está no vôlei. O futebol não vai dar certo, não. Não, a maneira, Deu certo, Zé, o processamento da coisa é que pode embaranar. As coisas não têm uma regra. É claro que o impedimento... Por exemplo, o Dedé foi lançado na intermediária, o Bandeira levantou, ele saiu dominando, o jogo vai parar e não vai ter vídeo. Agora. Parou o jogo agora numa bola que ele pega de bate-pronto e é gol, para se ver se estava ou não. E outra coisa, o gol é um impedimento, um gol impedido, pode decidir um campeonato, pode ter uma vaga. E o lance do Dedé, você pode ver que na hora que ele faz o gol não está impedido. Foi na hora que ele projetou. É preciso também que o árbitro seja honesto e correto. Porque às vezes ele vê uma coisa e fala outra para outra. Mas se no vídeo ele falar o que não está, quem está em casa está vendo. Aí vai ser cego e perde o emprego. O jogo Espanha e França, o Eduardo Pães trouxe para cá, falou bem claro aqui, aquele jogo, o juiz anulou um gol da Espanha, que estava impedido, e aí o que acontece? Ele deu o gol. Aí o vídeo mostrou para ele que ele errou, que o Bandeira errou. Ele anulou. E o gol da França... No vídeo? Que dia? No jogo Espanha e França agora. Tem mais agora, né? Uns 15, 20 dias. O jogo acabou 2-0 para a Espanha, e se não tivesse tido o auxílio do vídeo, acabaria 1-1. Então, ajudou. E ajuda. O negócio, quando é bem feitinho, ajuda. Vamos virar a chave, vamos falar do outro lado da lagoa, vamos falar do Atlético, mas antes, dar aquele recadinho para você da Drogaria Gutierrez. Rede de Drogaria Gutierrez. Está aí na sua tela entrega 33370306. A rede Gutierrez de drogaria, ela é campeã em genérico. O melhor preço do genérico, com certeza, é lá. Você pode fazer sua pesquisa, liga para uma, para outra, você sempre vai acabar optando pela Drogaria Gutierrez. 33370306, tem teleentrega, aceita cartão Ipseng, trabalha com farmácia popular. Rede de Drogarias Gutierrez. E o recadinho do Posto São Pedro. Posto São Pedro está ali na Rua Niquelina, 918, no Santa Efigênia. Eu abasteço meu carro lá, sabe por quê? Porque lá tem a melhor gasolina do mundo, que é a DT Clean, da Ipiranga. Está aí na sua tela, a gasolina DT Clean é uma gasolina aditivada que limpa o bico do motor do seu carro, e lá no Posto São Pedro ela está pelo preço da gasolina comum. Não deixa, não vai abastecer com qualquer gasolina não, meu amigo. Passe no Posto São Pedro, Rua Niquelina, 918, no Santa Efigênia. Lá você encontra a DT Clean, gasolina top de linha, pelo preço de gasolina comum. E lá no Posto São Pedro, lá tem posto 24 horas da Polícia Militar, segurança 24 horas ao seu dispor, pode ir lá tranquilamente e não precisa se preocupar. E lá você encontra também os galões de água mineral, Ingá e Igarapé. As melhores marcas estão no Posto São Pedro e Posto Funil. Você que está indo para a região ali de Escarpas, de Piuí, de Capitólio, lá tem o Posto Funil. Você tem uma loja de conveniência dentro do posto, lá também tem as melhores gasolinas, e lá tem o queijo artesanal, queijo canastra. Está no pé da Serra da Canastra. Posto São Pedro e Posto Funil. Vamos falar do Galo, do jogo do Atlético lá em Poços de Caldas. O Atlético foi com time reserva e com muitos jogadores que são até terceira opção, outros que ainda não haviam jogado. Uma meninada entrou no segundo tempo e acabou sendo derrotado pela Caldense de virada. O Atlético saiu na frente, um gol de falta do Marlon, para mim uma falha do goleiro Neguete, pulou atrasado, estava mal colocado, ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando a Caldense acordou para a vida, que ela tinha que vencer o jogo se quisesse classificar, aí ela deu um sufoco no Atlético, o Roger teve que mudar muito. Pra você ter uma ideia, o Atlético terminou o jogo com Leonan, Natan, Marco Túlio, Flávio Macarrão, Daniel, ainda tinha o Gesiel, todos esses da base, todos os jogadores da base, que não são segunda opção para entrar nesse time do Atlético. Então era um time de reservas misturado com reserva do reserva. O torcedor precisa entender isso. Dar conjunto para esse time, cobrar padrão de jogo desse time. É complicado. Mesmo que seja um time do interior, e a Caldense é um time do interior que estava brigando para a classificação, não é dos piores, o torcedor tem que ter um mínimo de inteligência e de paciência. Não era o time titular do Atlético que estava lá. E muito menos o reserva, que treina todo dia ali com o titular. Não tinha Rafael Moura, não tinha um possível Michael Suel, não tinha um possível Eraso. O Gesiel, que pode ser um reserva, saiu ali com 20 minutos de jogo. O Casares, que pode ser considerado reserva, também não estava lá. O Rafael Moura, que eu já disse aqui. Então,
perde-se muito em qualidade. Então, a gente tem que ser um pouco inteligente. O Atlético também estava poupando, porque quinta-feira tem Libertadores. Então, menos. Deixa eu começar com o Maurílio. Esse jogo do Atlético lá, acho que foi uma coisa normal, né? Eu só pedi um parêntese para a discussão que foi da parte passada aí do Ávila e do Sobis. Eu acho que o Sobis é o Maurílio, jogador... a gente está falando do Atlético, você vai voltar no Cruzeiro, a gente falou Não, mas 20 eu pedi minutos. um minuto, se não for possível... Então, tudo bem, você fala, depois eu volto em outro para falar do Atlético. Então, eu vou falar assim. Na minha fala, eu falei que até o Mano estava indefinido da maneira de jogar. Parece que está mesmo. Eu acho que titular, para mim, é o Sobis. Reserva é o Gringo. Agora, o Gringo é uma opção também, válida. Não estou dizendo que ele é ruim, não, mas entre os dois, no Paroímba, ia tirar o Sobis. E eu acho, agora voltando no Atlético, aproveitando um minuto que me resta, eu vou dizer o seguinte. O Atlético cumpriu a tabela, angariou fundos para jogar daquele jeito. Agora, a Caldense é que teve um triste da classificação. Porque, pelo que jogou aqui o Tombense, o RT ganhar lá foi até uma surpresa. Porque fora de campo, fora de Passo de Minas, o RT não ganhava de ninguém. E disse que o negócio no final do jogo lá foi muito dramático. Não houve uma cobertura muito concreta, porque o foco era o Atlético, era o América e Vila que jogou depois. A gente não viu as nuances do jogo, mas a verdade é que o negócio lá teve feio. E a Caldense teve por um triz de classificar, saindo em desvantagem, numa reta final que ela foi... Graças... E alguns jogadores reabilitados. O Cristiano, que fez o gol lá, era um cara que... E o Neguete, o goleiro Neguete que eu critiquei no gol, no segundo tempo ele foi muito bem, fez boas defesas. Isso que o Maurílio falou da Caldense quase ter classificado, dessa emoção no final, graças ao regulamento do Campeonato Mineiro, que se não é tão bom tecnicamente, o regulamento ajuda. Matusalém, deixa eu ouvir o Matusalém antes. O jogo lá em Poços de Caldas, a vitória da Caldense e esse Atlético, um misto de reserva com terceiras opções, e a meninada. Pois então, Dudu, é um jogo daquele que você pode colocar assim na casa dos Fantástico Futebol Clube. Aquele gol espírita, na minha opinião, acertar um chute daquele, golaço, não é uma coisa que se faz todo dia, né? Apesar que a Caldense estava com um volume de jogo naquele momento maior do que o Atlético, e o Atlético está jogando com um time totalmente de jogadores que não fazem parte do dia a dia, nem no banco de reserva do jogo do Atlético, na minha concepção, independente de qualquer situação, pôs a camisa do Atlético, tem a obrigação de vencer qualquer um adversário de menor condição, tanto financeira, como condição técnica, condição como treinar. Isso não tira a obrigatoriedade do Atlético de ter apresentado, na minha opinião, o melhor futebol. A Caldense, por sua vez, fez aquilo que deveria fazer, a obrigação dela, que é o quê? Jogar, porque ela tinha oportunidade. Eu falei que na segunda-feira passada, quando o Afonso até me contestou, quando eu falei, o jogo para a Caldense está valendo e com muita importância. Para o Atlético não altera nada. Já era primeiro colocado, já estava definida a posição. Mas para a Caldense tinha um valor. E para o Atlético tinha o valor de conseguir uma pontuação maior. Terminou o Cruzeiro e Atlético ficando com a mesma pontuação no final do campeonato. Mas o sistema que a Caldense jogou, ela utilizou o mesmo sistema que ela jogou aqui contra o Cruzeiro no Mineirão. Inclusive, houve um chute que quase entra também, lá do meio de campo. Então, a Caldense estava jogando ali o jogo para ela de vida ou morte, contando com a possibilidade do resultado, dos outros resultados, para poder conseguir chegar ali e beliscar a quarta vaga do campeonato. Para o Atlético não tinha importância, mas tinha importância para o Roger conhecer o elenco, conhecer essa meninada, saber com quem ele vai poder contar, porque o ano para o Atlético, na minha concepção, começa agora. Como não para o Cruzeiro também, mas começa agora. Grandes jogos, grandes decisões, jogos que definem o futuro dos times que vão levar agora talvez um campeonato. Copa do Brasil para o Cruzeiro, Copa Libertadores para o Atlético. Perdeu, não conseguiu a classificação, perdeu um ano. Foi a luta para o Atlético chegar à Libertadores e o Cruzeiro para chegar à Copa do Brasil. Então, deu para analisar todos os jogadores, deu para ver com quem pode contar. Agora, eu acho que foi errado não deixar o Rimé jogar. Pelo menos o Rimé lá na frente. Apesar dele estar pendurado... Mas que diferença faria? A diferença que faz é que no próximo jogo, agora, que o Atlético vai fazer, se utilizar ele está pendurado. Quem vai jogar o próximo, no meio de semana, é o Fred.
No Campeonato Mineiro, o Fred não pode Não, jogar. meio de semana. Libertadores é o Fred. Libertadores é o Fred, tô falando pro Campeonato Mineiro. Claro, mas aí é semifinal, ele precisa Não, o jogar. Fred pode jogar no Campeonato Mineiro. Oi? O Fred pode jogar no Campeonato Mineiro. vai ser jogado ele agora. cumpriu suspensão ontem. Ele Vai ser tomar jogado. 3, 4 Tá, e o jogos, o Atlético pode Atlético entrar suspensivo. e automaticamente vai Mas vencer. eu tô dizendo do Rafael Moura que você falou. Gente, o Roger fez certinho, não tinha que jogar mesmo, não. Eu, na minha opinião, poderia jogar o Rafael Moura. Eu não E se vejo ele toma por o quê. cartão, Mazzolini? Se ele toma o cartão, ele ficaria só de fora, Eduardo. Ele ficaria Então- de fora do primeiro jogo. Então, mas o primeiro jogo de um mata-mata é sempre mais importante até que o segundo, porque se você perde no Mas primeiro nós, jogo, de acordo dependendo com do resultado, é irreversível. De acordo com a minha análise, eu conversei com o Flávio ali antes de entrarmos aqui para a televisão, aqui pro programa, eu estava comentando com o Flávio, o Fred, para mim, mesmo ele sendo julgado, ele vai julgar. Por quê? Porque o Atlético vai entrar com efeito suspensivo. Então eu acho que vai deixar o He-Man para poder entrar no jogo e tomar um cartão, podendo depois precisar dele. Matusalém, o jogo na minha de ontem visão. não valia nada. Não valia nada, Se o Atlético Eduardo. ganhasse de 5-0 e perdesse de 5-0, não mudaria nada. O cartão amarelo pro Rafael Moura mudaria alguma coisa. Então o Atlético optou por não mudar nada. É simples. O cartão amarelo para o Rafael Moura pode não valer nada, não valia nada nesse jogo, mas ele pode vir a valer no jogo futuro, Eduardo. Tudo bem, mas Na o minha jogo futuro, concepção, mas o porque jogo futuro Atlético- vale alguma coisa, Matusalém. Tá, o jogo futuro vale alguma coisa. Você vai Se arriscar ele num jogo que não vale? Se ele tomasse esse cartão amarelo agora, eu até forçasse ele, Eduardo, o Fred já podendo jogar primeiro. Mas partida, você quando está ele vai trabalhando jogar- no si. Não, eu não estou trabalhando no si, não, na Tá, possibilidade real. se o Possibilidade Fred, real. se ele não tomasse... Não é se ele tomasse, não. O Fred vai jogar, eu estou falando. Você Porque está afirmando que o Fred joga domingo. O Fred joga domingo, por quê? Porque ele vai entrar o Atlético vai entrar com efeito suspensivo, com certeza. Mas quem e te o Fred garante vai que o jogar. efeito suspensivo vão dar o efeito suspensivo? Eu estou dizendo que o Fred jogando... Quem te garante que vão dar o efeito E você suspensivo? tem dúvida, Mauro? Eu não tenho dúvida Não, nenhuma. eu não tenho dúvida, porque isso geralmente aconteceu, a prática acontece é no essa. futebol Mas brasileiro. depende da Acima de 3 cabeça jogos. do cara lá, se ele não quiser dar, Acima não de dá, 3 ué. jogos é automático. Isso é faculdade do juiz, ó. Não é possível, Maurílio, olha, só se for muita incompetência da diretoria do Atlético, se não levantar o efeito específico pro Fred. Por quê? É automático Porque isso acontece em todo o Isso Brasil. não tem nada de automático, Em isso todos é os jogos faculdade do importantes, juiz. e nós estamos numa reta Isso é uma final, onde já concessão que a Olha, justiça dá. Eu queria Dá. passar o Atlético aqui Vamos também. falar. Se o Fred tomar 3 jogos, eu acho que o Atlético tem que deixar ele cumprir. Porque é muito mais útil usar o Fred no meio de semana, que o Atlético vai ter Libertadores todo meio de semana agora, até a final do Campeonato Mineiro. Então deixa ele jogar o meio de semana e o Eu Rafael queria Moura falar a joga o respeito Mineiro. disso, Eduardo, pelo seguinte. Primeiro, falando do jogo do Atlético ontem, eu acho que você falou bem o gol do Negueba, do Atlético, do Marlon. Foi uma falha do goleiro. Foi. Acho também que aquele gol belíssimo da Caldense, o Wilson estava na marca do pênalti. Estava adiantado. Se ele tivesse dentro do gol, talvez não teria Se ele entrado. estivesse dentro do gol, era gol. Eu acho que não. Mas Se aquilo é um ele chute defender que dentro do gol, é gol. Aquilo é um Não, chute que ela... que eu o- acho ele que vai se ele acertar tivesse de no novo gol, a ele cada defenderia aquela 100 bola. anos. Eu acho que ele defenderia aquela bola. Né? Concordo plenamente quando o Atlético perdeu para mim, não acrescentou porcaria nenhuma. O Atlético usou reserva do reserva. Agora, preocupa algumas atuações. Por exemplo, o zagueirão do Atlético, Luiz Eduardo, né? O Felipe Santana. Felipe Santana, certo? Olha, ele é reserva imediato. E foi mal ontem. Você tem razão. Aquele gol da Caldense, principalmente, pô, o menino subiu no meio dos 2 zagueiros do Atlético para cabecear. E ele falhou várias vezes no jogo de ontem. Né? Então o Atlético mostrou muita deficiência em alguns jogadores que podem ser utilizados como titulares. Danilo foi Caso muito o próprio mal. Danilo foi mal. Né? Mostrou para mim que é aquilo que eu disse, que o Danilo parece com o Patrick. Corre, não produz muito pouco. Então, O Adilson mostrou que fisicamente ainda está Muito. O gol do Cristiano, Adilson perde uma bola lá no intermediário. Exato. Ele tentou dominar uma bola que era para dominar com a perna, ele agachou. E na hora de correr atrás, ele não conseguia. Parecia que o Cristiano era uma Ferrari e o Adilson era um Fusca. É. Porque fisicamente ele estava morto porque está voltando agora. Mas o Cristiano acabou de entrar também, Eduardo. Não, o Matusalém, você não me entendeu. É. O Adilson, ele fez pré-temporada agora. É o primeiro jogo dele. O Cristiano não. O Cristiano está jogando. Não, o Cristiano está jogando, mas estou Mas falando não, o seguinte, mas e além disso, ele tinha acabado de entrar também, né? eu penso... Tava todo, né? Tava em forma, com E gás o todo. Adilson já sem gás nenhum, verdade. Eu penso o seguinte, outra coisa importante que a gente tem que analisar, como entra o Atlético e o Cruzeiro domingo, certo? Mas- Porque o Cruzeiro tem um jogo importante na meu quinta-feira e tem um jogo de E volta aí, com São o São Paulo, o Paulo Cruzeiro viaja, né? na outra semana. O Atlético joga aqui na quinta-feira pela Libertadores e viaja na segunda para pegar o Paraguai. Olímpia no Paraguai. Olímpia que é não, jogo- o Libertad. O Libertad, que é o jogo mais difícil dele, desse grupo. Né? Então, aí fica o Campeonato Mineiro no meio, como aconteceu ano passado. Aí o América foi campeão, o Cruzeiro no ano passado estava mal com o David, aquela coisa, isso ele melhorou bastante. Mas tem esse jogo com o São Paulo. Como é que vai sair o Cruzeiro
desse jogo com o São Paulo para pegar um clássico domingo? Eu acho que vai depender muito dos resultados do meio de semana. Exatamente. O Atlético conquista uma boa vitória, ele vai com o que tem de melhor no primeiro jogo contra o RT. Se o Cruzeiro volta com um bom resultado de São Paulo, bom resultado que eu coloco até uma derrota por um gol, desde que tenha feito um gol lá, um empate é bom resultado sim. Ele pode ir nesse jogo com o que tem de melhor. Agora, se o Atlético não tropeça aqui, se o Cruzeiro tem um resultado ruim lá em São Paulo, aí eu acredito na possibilidade sim deles mandarem alguma coisa diferente para essa semifinal. Eu também gostaria de falar a respeito do jogo do Atlético com o Cruzeiro, com a Caldense, mas é muito rapidamente, porque o resultado lá não interessa. O Atlético jogou com o time que tinha que jogar, não podia pôr, era titular, perdeu o Danilo para o próximo jogo, me parece, que é um reserva imediato. Agora, o resultado não interessa, o Atlético fez certo, o Roger fez certo, o Atlético tem um jogo pela Libertadores na quinta-feira, esse que é o jogo importante. O que o Atlético tem que fazer na quinta-feira? Tem que jogar com atenção, com aplicação, não fazer como o Cruzeiro fez aqui contra aquele time do Paraguai. Com 4, 5 minutos já tinha tomado um gol. Isso é que tem que ser, o Atlético tem que se preservar no início do jogo e sair daqui com uma vitória. Porque nesses jogos, eu estava vendo uma retrospectiva do Atlético na Libertadores, e ele jogou 18 partidas no Mineirão, ganhou 17, empatou uma. Jogou 18 partidas no Mineirão, no Independência, jogou no Mineirão, ganhou 10, empatou 7. O Atlético, esse empate na Libertadores em casa é um resultado ruim. Então eu acho que o Atlético tem que jogar com atenção para vencer esse jogo do Boys. É o que o Atlético tem que fazer agora. Eu acho que está muito certo preservar o time do Atlético nesse domingo para jogar na quinta-feira. O Cruzeiro tem compromisso com o São Paulo, o Atlético tem com o Nildo Boys. No próximo domingo os dois vão jogar. Então isso agora é o ritmo aí. E para dizer que é muito jogo, não é não, porque ainda enfiaram uma tal de primeira liga aí. Então o que acontece é o seguinte, nós temos agora que seguir o ritmo do campeonato, é muito jogo, um atrás do outro, preparação física para os clubes e atenção, principalmente atenção nos jogos da Libertadores e o Cruzeiro nesses jogos aí da Sul-Americana. Para qualquer coisa aí tem que ter elenco. O Cruzeiro parece que tem mais elenco. Tem menos contusões. Eu acho o elenco do Cruzeiro mais equilibrado. Exatamente. O Cruzeiro perde o Henrique e o Cabral, por exemplo. Ele tem Lucas Silva, ele tem Romero, ele tem Hudson. Se o Atlético perde o Carioca ou o Elias, ele só tem o Adilson, o resto é meninado. Pelo menos no papel, os jogadores vêm precedidos de muito cartaz, até pelo que apresentaram no passado. Eu acho o elenco do Cruzeiro mais equilibrado. Então o Cruzeiro tem mais elenco, então ele pode variar mais, está mais pronto, eu acho que está mais inteiro, mas eu sou daqueles que gosto de ver na hora, sabe? Tem jogador que é muito leão de treino, tem jogador que tem muito nome, e a torcida gosta dele e tal, mas lá dentro do campo ele não corresponde. Você falou alguma coisa que o Tostão costuma falar, é que o futebol vai muito além de só a parte tática e dentro das quatro linhas. É o emocional no dia. Opinião de rede social. É um cara que não está bem no dia, é um jogador que sei lá, tem muito do emocional, principalmente em mata-mata. E tem uma coisa também importante também, que o Cruzeiro vai pegar o América. Agora o São Paulo também tem jogo importante no fim de semana para o Paulista. Todos estão tendo. Ele vai pegar. O São Paulo não pega o Palmeiras, ele pode pegar o Santos ou o Corinthians. Que aí é um clássico que arrebenta. E que ninguém quer perder. Então o São Paulo também tem esse problema. Então acho que o Cruzeiro está preocupado, porque tem o jogo do São Paulo, tem o jogo do América, mas o São Paulo também pode pegar o Corinthians ou o Santos no fim de semana. A situação, o Cruzeiro é complicado também. É muito pior você pegar um Corinthians ou um Santos que um América. Claro. Mas a pressão em cima do Cruzeiro é as duas últimas temporadas não ter chegado à final. Então o Cruzeiro vai com muita pressão no Campeonato Mineiro também para conseguir chegar à final e decidir ou com o Atlético ou com o RT. E principalmente por causa do jogo de volta. Você lembra que eu falei? Qual o desgaste maior? O São Paulo pegar um Corinthians ou um Santos? Ou o Cruzeiro pegar uma América? Mas eu já tinha falado aqui, essa pressão que você falou agora, Eduardo, você colocou muito bem. O Cruzeiro, esses 2 anos que não tem ganhado não chegado nem às finais do Campeonato Mineiro, isso, quando eu falei aqui, o Afonso também não concordou comigo, tornou o Cruzeiro quase uma obrigação. Com certeza. Obrigação, entendeu? Não é porque o Cruzeiro tem obrigação de vencer, porque eu estou falando, não. É pelo fato da grandeza do clube, a torcida que tem, e todo mundo achar que é inadmissível um clube com a grandeza do Cruzeiro não chegar à final de um estadual, entendeu? Então, essa cobrança é maior. Se o Atlético perder esse título... É claro que vai ter cobrança. Vai ter cobrança, mas não vai ser com tamanha intensidade. E a mesma coisa seria se o Atlético tivesse há 2 anos. Há 2 anos, a sem pressão chegar em também. cima seria a pressão seria a mesma também. Agora, no caso do Cruzeiro agora,
com esse jogo que ele tem agora no meio de semana, tem muito mais opção o Mano Menezes para poder montar até um time mesclado, mesmo para o Clássico. Lembrando que os dois jogam na quinta-feira e por isso as semifinais não vão poder ser no sábado. Isso. Os dois jogos vão ter que ser no domingo e fica aí a gente ainda sem saber, o programa acaba agora 1h30, já está acabando. No decorrer do dia, a gente vai saber qual local a URT escolheu para mandar seu jogo contra o Atlético. Obrigado, Matusalém, Flávio Carvalho, Maurílio Costa, José Alberto, um abraço para o Afonso e obrigado você, telespectador, por ter estado com a gente. Voltamos amanhã, 11h30, aqui mesmo no canal 6 da NET. Tchau, tchau.